quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Ei, Peixão, que estão roubando o Peixão é P3 pontinhos, porque não dá pra falar a palavra exata, né? Mas tá complicado pro torcedor do Santos. Até o momento é injustificável a anulação do gol do Eduardo Bauerman depois da cobrança de falta do Lucas Pires. Quando a gente olha pra imagem que a CBF divulgou das linhas, a sombra da linha do impedimento, ela tá fora do campo, né? Então acho que quando tá fora do campo não tá mais valendo nada, né? Então, esquisito, estranho, é estranho, como já diria o Lobo Zagallo. Mas a Isabelle Moraes vai falar um pouco mais da situação do Santos Futebol Clube, que joga já amanhã, né, Isa? É isso, Solé. Uma ótima noite pra você, pra quem tá sintonizado com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã, às 7 da noite, enfrenta o Atlético Mineiro mordido, né, Solé? Perdeu pra equipe do Fluminense no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro por 5-3. Então a pressão tá toda do lado da equipe do Atlético, da torcida também, pra voltar a apresentar não só resultados, mas também boas atuações da equipe do técnico Turco Mohamed. Mas pelo lado do Santos, claro, muita reclamação, inclusive na partida contra o Inter, né, Solé, Gabi, PDV, uma ótima noite, Gabi. Boa noite. Falta de educação. Então, só porque eu tô indo embora, a senhora já tá meio mala, assim, já tá tá excluindo, entendi. E Paulo do Vale, uma ótima noite, Paulo do Vale. Paulo do Vale chegou 11 minutos atrasado, não merece boa noite. Ele sempre faz isso. Mas aí sobre o quem tá pé da vida é o Bustos, né? Foi Sim. Na coletiva, todas as perguntas que fizemos pro Bustos depois do jogo contra o Internacional, ele não conseguiu falar de jogo em nenhuma delas, sempre pontuando. Mas como é que eu vou falar de jogo se contra o Ceará anularam um gol nosso, se agora anularam de novo? De fato, né? O Santos, 25 jogos aí sem vitórias, mas especialmente nas últimas 3 partidas com boas atuações. Contra o Palmeiras, jogou bem, contra o Atlético Paranaense, jogou bem, e contra o Inter teve mais oportunidades, teve bola na trave e teve um gol também, o Solé bem destacou, anulado do Eduardo Bauerman. Para o jogo de amanhã, tem dores de cabeça o técnico Fabian Bustos. A começar pelo Marcos Leonardo, que não é novidade, já foi baixa contra o Inter, volta a ser baixa, mas que é um atleta extremamente importante para esse time do Santos, né? O artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, o jovem Marcos Leonardo, ele que marcou 5 dos 13 gols do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, de fato, responsável por boa parte dos gols do Santos, ele, assim como o Kaique, seguem a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. E a última baixa, que também deixa aí preocupado o técnico Fabian Bustos, é do Léo Batistão, que é um jogador que encaixou muito bem, né? Sim. Viveu momentos instáveis no Santos quando chegou, mas de fato hoje é um atleta muito importante, é quem puxa o Santos lá pra frente, dá boa movimentação. Com a ausência do Marcos Leonardo, ele deixou o campo cedido contra o Inter e de fato lesionou a coxa, tá de fora da partida, não viajou para Belo Horizonte. A dúvida fica com o Johan Júlio, ele que no treino da terça-feira sentiu dores na coxa, desconforto, não teve lesão detectada, e aí por precaução Bustos acabou poupando o Johan Júlio do jogo contra o Internacional. A gente fica aí na expectativa, o Santos que marcou mais cedo para a Belo Horizonte, né? Fica na expectativa se o Johan Júlio viajou ou não para Belo Horizonte. E aí ele segue como dúvida, se puder atuar, claro, deve ser titular, até porque tem muitas baixas no campo de ataque esse time do Santos. Era sobre isso que eu queria ouvir mais os meninos também, porque ó, o Santos está na 10ª posição, tem 13 pontos, já chegou a ser líder nesse campeonato brasileiro, mas o Bustos, além de não ter um baita de um elenco cheio de opções, tem muitos meninos da base, muita gente inexperiente, muita gente que tem que subir antes da hora para poder repor peças necessárias dentro desse time do Santos. E o Bustos, na minha opinião, faz um bom trabalho, porque a gente precisa levar todos esses outros aspectos em consideração. Agora, por exemplo, pro final de semana perde o Léo Batistão, que era uma peça fundamental, ele não vai poder contar com ele agora no final de semana. Como você disse, o Johan Júlio é dúvida, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Ficou um tempo sem o Marcos Leonardo, que volta pro final de semana. O Ângelo volta amanhã, inclusive. Volta a ser relacionado. Exatamente. Então, mais um jogador que ele vai ter de volta, só que ele ficou rodada sem esses atletas, né? E sem encontrar outros desfalques também. PDV, queria a sua avaliação desse trabalho do Fabian Bustos. Você concorda comigo? Acha que tem que levar em consideração as peças que ele perdeu? Já não tem o melhor dos elencos. Aí o que ele tem de melhor, de bom, ele perde no meio do caminho. Tá no meio da tabela, exatamente na 10ª posição com 13 pontos. É um bom trabalho, um trabalho regular o do técnico Fabian Bustos? Eu acho que é um trabalho regular, sim. Acho que ele se vira nos 30 com o que tem à disposição, tenta de alguma forma fazer o Santos forte em casa. Eu acho que
para as pretensões do Santos hoje no Campeonato Brasileiro, num primeiro momento de manutenção, de fazer um campeonato sem sustos, é importante ali pelo menos fazer a lição de casa, e acho que de uma forma ou de outra o Santos tem feito, apesar de ter aí, vamos dizer assim, tropeçado em casa, né? Não conquistado a vitória contra esse Internacional, que eu acho que não é um time que impõe algum respeito no campeonato, que a gente tenha que temer quando joga fora de casa. Acho que no Beira-Rio é uma coisa, fora do Beira-Rio é outra. Mas eu acho que para esse jogo do final de semana contra o Atlético Mineiro, eu acho muito difícil imaginar que o Santos vá conseguir alguma coisa lá no Mineirão, viu, Gabi? Porque é difícil ganhar do Galo, o Galo tá mordido, tá precisando mostrar serviço, e eu acho que o Santos ainda fora de casa peca bastante, a diferença dos elencos ela é considerável, e eu acho que alguns jogos a gente pode até colocar ali, esse o Santos consegue um pontinho ou outro, é importante. Esse contra o Galo é tentar fazer a melhor exibição possível para que o prejuízo não seja grande, viu, Gabi? Sem dúvida, vai ser um jogo muito difícil. Expectativa, Soler, para esse jogo contra o líder? Aliás, contra o líder não, contra o atual campeão brasileiro. O líder é o Palmeiras, eu já quero boicotar o Palmeiras aqui. Acha que o Santos tem alguma chance? O Galo não, é extremamente favorito. O que você pensa? Acho que o Galo, por jogar em casa e pelo time que tem, é favorito, né? Contra praticamente todos ou quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Santos tem nessa dificuldade jogando fora de casa, então será um jogo extremamente complicado, né? Ainda mais pelos fatores, não poder contar com o Léo Batistão, o Julio, que não é um grande craque, mas é um jogador que se dedica bastante, e para correr, para jogar pelo time, para se esforçar, é muito mais voluntarioso do que o Ricardo Goulart. Tem essa situação envolvendo, né, o Marcos Leonardo, que mostra um pouco do que é o Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Marcos Leonardo é disparado o jogador que mais finalizou para fora no Campeonato Brasileiro. Então, mostra um pouco dessa dificuldade, né? Ele é o artilheiro do Santos na temporada, é um garoto de apenas 19 anos de idade que a cada jogo, a cada mês, vem melhorando, mas ainda é um garoto que tá imaturo, ainda tá um pouco cru pra ser, né, o homem-gol do Santos, pra ser o cara que toda hora vai decidir. Eu acho ele muito bom jogador, mas ainda tem algumas coisas que ele peca bastante, e esse número de ser isoladamente o jogador que mais finaliza pra fora do Campeonato Brasileiro mostra como o Santos às vezes cria alguma situação e não consegue matar a partida, não consegue fazer o gol, né? Contra o Internacional, o Santos perdeu inúmeras oportunidades, né? Teve o gol mal anulado, ao meu ponto de ver, do Bauerman, mas depois o Santos teve a possibilidade de marcar contra o Internacional e o Santos perde uns gols inacreditáveis, né? O Angulo perdeu um gol na pequena área, que a bola bate no peito dele e vai pra fora. Então é um time que a gente sabia, né, que ia oscilar bastante. O começo do Santos foi um começo que chamou a atenção, porque o Santos chegou a beliscar a liderança do campeonato, mas eu acho que o Santos vai ser isso, vai brigar pelo meio de tabela, brigar por uma possível vaga na Libertadores, né, já que provavelmente a gente tenha a ampliação do G6 do campeonato para talvez um G7 ou G8, então acho que o Santos vai ficar nisso, vai ficar no meio de tabela, mas tem muita coisa ainda para melhorar. A grande notícia é o retorno do Ângelo, e aí quando o Fabian Bustos tiver à disposição, que eu acredito que deva ser o meio pra frente titular do Santos, com Marcos Leonardo sendo centroavante, Léo Batistão não jogando aberto pela direita como ele vem jogando agora, mas jogando um pouco mais centralizado, aí o Ângelo de um lado e o Julio do outro, aí eu acho que o Santos cresce demais com o seu elenco para ter ali a possibilidade de continuar brigando por coisas importantes. Por falar em importante, lembrando que a partir das 9 horas da noite temos a Voz do Brasil. Boa, é isso aí, Isa. Mais alguma coisa com relação ao Santos Futebol Clube? Só um detalhe também, Gabi, sobre uma punição da Conmebol, né? O Santos estava nessa apreensão da possibilidade, inclusive, de fazer o jogo contra o Deportivo Táchira pelas oitavas da Sul-Americana, até com portões fechados, né? Pela invasão de torcedores ao fim da partida contra o União La Calera do Chile no dia 18 de maio. A Conmebol resolveu dar uma advertência e uma multa de $30 mil para o Santos. Então, dos males, o menor. Agora o Santos vai recorrer para que os torcedores que invadiram, o torcedor que foi identificado, para que ele assuma mais ou menos R$150 mil, mas pelo menos sabe que vai ter público contra o Deportivo Táchira nas oitavas da Sul-Americana. Onde será a partida?
ainda não sabemos, né? Assim que saiu o sorteio lá dos confrontos, as definições dos confrontos saiu no Morumbi, aí vale destacar que é o seguinte, quando o clube ele faz a inscrição, né, na Conmebol, ele coloca 2 estádios como possibilidade. O Santos colocou o primeiro como Vila Belmiro, o segundo como o Morumbi. O Santos, a Conmebol exige uma capacidade mínima de 20 mil torcedores no estádio para que tenha, né, a possibilidade de receber a partida das oitavas da Sul-Americana. A Conmebol entende que a Vila Belmiro não tem essa capacidade. O Santos defende que não, que na teoria sim tem essa capacidade. O Santos ainda luta para que esse jogo possa acontecer na Arena Barueri, perdão, na Vila Belmiro. Tinha o Morumbi como segunda opção, não deve ser lá. A Arena Barueri fica como opção, mas essa definição vai ficar mais pra frente.